Fala pessoal, chegamos ao nosso terceiro e último vídeo da introdução desse canal, que vai ser basicamente a finalização do que a gente precisa para ter uma base exata do que a gente quer, como um projeto relacionado a um padrão de vida de musculação natural e evolução física, e que isso não faça você ter perda na sua qualidade de vida, enfim, para que tudo isso ocorra e você fique mais satisfeito com o seu corpo, com o seu físico, você precisa entender o seu biotipo. Então, por isso, teve essa leve introdução de 3 vídeos, quer dizer, 4, né? Teve o primeiro do porquê que o canal passou a existir, como começar na musculação, etc. Então, nós tivemos a ideia dos 3 biotipos para que possamos entender muitas pessoas que estão começando na academia ainda não entendem o sentido dos biotipos e qual é o seu próprio biotipo. Então, assim, para esse tipo de pessoa, nós acabamos tendo que entender um pouco esse lado. Parece uma coisa muito óbvia para quem já treina há um tempo, pode parecer um padrão de vídeo meio sem nexo, mas assim, muitas pessoas não sabem o seu biotipo. Então, sem mais delongas, vamos finalizar o terceiro biotipo, que é o endomorfo, e partir para algumas características dele, algumas ideias de dieta que eu acho muito importante. E após finalizar esse vídeo, nós partiremos para a ideia dos treinos específicos para cada biotipo. Nós partiremos para as dietas específicas. Eu acho que eu já até citei bem aqui nos outros vídeos. Então, assim, o endomorfo. Deixei a imagem aqui do lado como ilustração. O endomorfo, ele basicamente ele tem a sua densidade óssea muito maior do que um ecto e um pouco maior do que o meso. O que isso quer dizer? Naturalmente, o corpo dele terá uma capacidade maior de peso. Então, assim, não necessariamente significa que o endomorfo ele será mais pesado por conta de gordura, mas pela sua densidade óssea, que naturalmente é maior. Tanto que existe o teste que se faz, né? Você tampar aqui com o seu polegar e o dedo médio, e se sobressair por cima do seu dedo, é um ectomorfo. Se ficar perfeitamente equilibrado ali, você encostar a ponta dos dedos, é um meso, que é o meu caso. E se não encostar, ficar separado o seu dedo um do outro, numa distância razoavelmente maior, então essa pessoa é um endomorfo. E isso mostra, é um teste porque justamente o nosso pulso, a amplitude, a extensão, a circunferência do nosso pulso, ela mostra exatamente a nossa densidade óssea, porque dela parte para todos os nossos ossos. Então, assim, o pulso foi uma ótima sacada, uma ótima ideia de estudo para poder entender um pouco mais sobre densidade óssea. Então, basicamente, pessoas endomorfo têm uma densidade óssea muito maior comparada a um ectomorfo. Serão mais pesados naturalmente por conta disso. O metabolismo de um endomorfo, como pode estar aqui na explicação mais abaixo, para que vocês possam ler, ela tem uma estatura, normalmente, não é que é mais baixa, não é que o endomorfo vai ser um anão, mas assim, o endomorfo, quando você olha para um endomorfo, ele naturalmente parece mais encurtado, questão de pescoço para o peito. Os braços do endomorfo normalmente não são braços longos quando se esticam. Então, assim, é uma característica do endomorfo ter a densidade óssea maior e de natureza um pouco mais encurtada em toda a sua amplitude corporal. A questão do percentual de gordura não significa necessariamente que essa pessoa será gorda e terá que conviver com isso, não. A questão é, por o metabolismo do endomorfo ser um pouco mais lento, não chega a ser tão mais lento assim não, gente.
mas dá diferença. Por quê? Porque se essa pessoa for sedentária, se você comparar com o sedentarismo de um ectomorfo, o ectomorfo não vai ter engordado nada ou quase nada. Enquanto que o endomorfo, por ter essa questão de um metabolismo um pouco mais lento, uma questão fisiológica dele, ele vai acabar acumulando, por parte desse sedentarismo na sua alimentação, gordura. E onde vai acabar se alojando? Por conta do desenho físico, de ilustração logo no começo do vídeo que está mais acima ali, vai se localizar nessa região visceral, do abdômen. Então assim, vai ser um acúmulo na região central do corpo do endomorfo, tanto para homens quanto para mulheres. Então assim, a grande ideia que um endomorfo precisa ter em mente, ele precisa cortar, não totalmente, mas cortar muito mais do que um mesomorfo, por exemplo, cortar o seu índice de carboidrato durante a sua dieta diária. Então assim, o endomorfo ele precisa, nas suas 6 refeições, que sempre é o ideal ter 6 refeições no dia, independente do seu biotipo. Essa é a minha visão para quem é natural e quer desenvolver músculos através da musculação. Podem ter outras visões, eu respeito todas, mas de tudo que eu já vi e ao longo desses anos praticando musculação, eu só vi resultados reais em pessoas que têm, em média, 6 a 7 refeições no dia, independente do seu biotipo. A grande questão é, se o ectomorfo pode comer muita caloria durante o dia para poder ganhar peso, aliado à proteína para poder dar suporte ao seu crescimento muscular, o endomorfo precisa cortar o carbo, principalmente nas refeições pós-almoço. Depois que ele almoçou, ele precisa entender que ele precisa ter uma redução brutal do carbo, porque se o metabolismo dele é mais lento, significa que quanto mais carbo ele comer após o almoço, mais ele estará acumulado para as horas não diurnas, noturnas, para as horas noturnas. O que fará com ele, quando ele for dormir, ainda existirá esse acúmulo no corpo dele. Mesmo que ele já tenha comido, vamos supor, 4 horas de diferença, não quis comer mais. Se ele comeu carbo nas refeições pós-almoço, lanchinho da tarde, pode existir ainda esse acúmulo por conta do seu metabolismo mais lento. Então, enquanto ele dorme, ainda vai estar em fase de saturação desse carbo no corpo dele, o que pode dar aquela velha sensação de inchaço pela manhã, principalmente na região do abdômen, região do rosto, etc. O endomorfo, infelizmente, ele tem a capacidade de ficar um pouco mais inchado. Então, assim, se ele tem a capacidade maior de ficar mais inchado e talvez até retido, qual a ideia de um endomorfo para poder ele ter mais resultado? Principalmente, primeiro se pese. Se você, determinando o seu peso, você precisa determinar a sua quantidade de água diária. Eu esqueci de cabeça agora aqui a conta, mas facilmente você encontra na internet e escreva assim, quantidade diária de água por peso. Então você vai ter ali, vamos supor, fulano tem 70 quilos. Se eu não me engano, a conta de uma pessoa de até 70 quilos deve ser uma faixa de 2 a 2 litros e 200 ml por dia. Quanto mais for aumentando, essa litragem vai aumentar. Como eu disse, no meu caso, eu lembro que a conta que eu fiz para o meu peso é entre 3.900 a 4 litros e 300 por dia. É o que eu necessito para o meu peso e para o meu corpo funcionar corretamente sem eu ter desidratação. E é aí que a gente bate em resultados. Um corpo desidratado, ele nunca vai ter grandes resultados na musculação.
Tanto que no fisiculturismo, a fase de desidratação que ocorre nos atletas é sempre antes, não sei se é um dia antes ou dois, eu acho que é um dia antes, para poder ele subir no palco, ou é no mesmo dia, agora eu não lembro. Mas assim, um corpo sem estar hidratado, ele não funciona. Então, tenha isso na sua mente. Um endomorfo, ele precisa se hidratar urgentemente, baseado no seu peso. Então, a partir de amanhã, você acabou de ver esse vídeo, você é um endomorfo, você deve se pesar hoje. Estou com tantos quilos. Ou, citar até o meu próprio caso, estou com 106 quilos, logo eu preciso tomar entre 3.900 e 4 litros e 200. Acho que foi essa conta que bateu para mim. Depois eu até checo de novo, mas é um exemplo para você. Quando você terminar de fazer isso, você alia isso à ideia de você cortar carboidratos no seu pós-almoço. Eu sei que é difícil ter refeições sem carbo, principalmente após o almoço. Em vários momentos você vai sentir fome, porque o que dá saciedade a um corpo sempre foi o carboidrato. Tanto que você pode ver, se você for num rodízio de churrasco, você come carne, come de tudo. E é tudo carne. Do frango até a maminha, enfim. Você come todos os tipos de carne que tem presentes ali. Do contrafilé até alcatra, frango, o que for. E você demora um pouco para ter saciedade. Agora, pega uma refeição que é quase toda feita de carboidratos. Meu amigo, quando você acaba de comer, você já está... Você ainda abre o seu zíper da calça. Então, assim, o carboidrato é o que dá saciedade na sua alimentação. Vai ser um pouco difícil no começo, e isso daqui fica para quem está se sentindo assim, poxa, eu quero ter uma redução de peso mais rápida, eu estou precisando disso. Então, foca nisso. Vai ser um pouco difícil no começo, porque você vai ter que ter uma dieta baseada basicamente depois do seu almoço apenas em proteína e legumes no geral. Proteína aliado a vegetais e alguns tipos de gordura como o azeite de oliva extra virgem. Então assim, basicamente a pessoa fica com um pouco de fome. Um pouco não, bastante, né? Para quem está acostumado a até à noite, por exemplo, comer um arroz e feijão, coisa do tipo, sofre muito. Então, fazendo esse corte, pelo menos durante algum tempo, eu tenho certeza absoluta, você vai perder peso. E no caso do endomorfo, ele vai perder pouca massa magra, porque como o metabolismo dele é mais lento, essa redução do carbo após a refeição do almoço e as outras refeições pós-almoço, você basicamente colocar proteína e algumas gorduras naturais com vegetais, você vai sentir que o fato desse metabolismo estar mais lento, o seu metabolismo como endomorfo ser mais lento, você vai sentir que a sua perda de massa muscular, caso você já esteja treinando, já tenha começado, vai ser mínima. Porque o seu metabolismo dá suporte para isso. Porque você já comeu carboidrato no seu café da manhã, você já comeu carboidrato até chegar ao seu almoço. Até chegar ao almoço, normalmente você deve ter comido café da manhã, talvez mais alguma coisa no pré-almoço e o almoço, dependendo de se é 6 ou 7 refeições que você faz. Então, só aí você teve 3 refeições que você pôde usar um pouco de carboidrato. Então, nem tudo é tão ruim assim. Depois disso, nas outras 3, então fica basicamente dividido entre 3 refeições com carbo, sendo que o café da manhã pode ser um carbo maior, mas nunca carbo sujo, porque você quer perder peso. O que seria carbo sujo? Pô, acordei de manhã, vou comer sucrilhos. Pô, sucrilhos, cara. Sucrilhos. Tá maluco? Pô, vou comer Nescau cereal, porque Nescau cereal eu vi na TV lá, que na minha época de infância mostrou que era foda. Tudo propaganda, cara. Pô. Então assim, vai tirar todo tipo de carboidrato sujo, essas pirocadas aí de maluco. Esquece isso, cara. Esquece isso. Você vai pegar o
o carboidrato limpo. O que seria o carboidrato limpo? De manhã mesmo, você pode comer batata, quer fazer o de jejum com batata doce, com aipim? Pode fazer. Pode, com certeza você pode fazer. Aliado a uma boa proteína tipo ovo, com tudo bem preparadinho ali, você pode comer tranquilamente. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque durante o dia, como seu metabolismo é mais lento, você vai estar digerindo, processando aquilo tudo no seu organismo. E depois do almoço, você ainda tem aí várias horas até dormir. Então, pode ficar tranquilo. Pelo horário, você pode. Agora, no pós-almoço, se você já quer começar perdendo peso agora, ajuste isso na sua dieta. Faça essa experiência, veja o que você sente. E eu tenho certeza absoluta que serão bons resultados. Se tiver contato com um nutricionista de sua confiança e quiser se aprofundar mais nesse assunto, você pode ir montando a sua dieta programadinha. Poxa, se eu preciso reduzir o carbo no meu pós-almoço, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para suprir essa fome que eu vou sentir. Você pode fazer, aliando sempre com a ideia de proteínas. E creio que isso aqui é o básico, tudo que você precisa para entender como que o seu biotipo funciona, como que você vai fazer ele trabalhar melhor para você. E com certeza absoluta, aliando essa dieta com as ideias de treino que serão passadas aqui mais para frente, tenho certeza absoluta que você vai se sentir muito melhor, você vai ter resultados muito melhores, caso você ainda não tenha tido esse tipo de experiência relacionada a esse conhecimento que foi passado aqui agora. E acredito que você está bem abastecido sendo um endomorfo agora. Nós nos veremos nos próximos vídeos, que serão relacionados agora especificamente aos treinos, finalmente. Então, para todos os endomorfos, para quem acompanha esse canal, nós vamos ficando por aqui. Nos acompanhe nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Um fortíssimo abraço. Valeu!